Dizem que as criaturas são complexas demais para a mente humana. São como olhar o infinito, Deus ou o diabo. Não faz diferença no final das contas. Nossa mente não aguenta o estímulo e clama por alívio, que só vem com o fim do pensamento, no Vale das Sombras, onde nada pode ser visto. Você está 24 horas sem beber nada. A língua grudada no céu da boca e os lábios ressecados deflagram sua situação. Toda a água dentro da casa acabou. Você sabe que existe um poço no quintal, mas é possível que elas estejam lá. Há 5 anos, as pessoas começaram a se tornar extremamente violentas com os outros e então consigo mesmas. A civilização ruiu com o avanço da onda de suicídios e se descobriu que isso se devia à chegada de estranhas criaturas que causavam loucura extrema ao serem observadas, olhadas. Basta um simples vislumbre descuidado de 1 segundo. Agora a saliva parece arranhar a garganta que implora por água de verdade. Sua cabeça lateja, o corpo clama por hidratação. O poço continua alheio às transformações da vida. Ele tem a sua água. Tudo o que você precisa fazer, tudo o que você pode fazer, é fechar os olhos e caminhar até ele. E rezar para que as coisas que agora caminham na terra não mexam com você. Fechar os olhos e andar. 1 passo de cada vez. Caixa de Pássaros foi escrito em 2014 por Josh Malerman. Na história, casos de homicídios seguidos de suicídio começaram a crescer na Rússia e chamaram a atenção da internet. Pouco tempo depois, o mesmo acontece no Alasca e começa a se espalhar em direção ao sul da América. A histeria toma conta das pessoas rapidamente. Não se sabe muito bem o que está acontecendo, mas é descoberto, de alguma maneira, que todos os que descenderam à loucura viram alguma coisa poucos momentos antes. E em poucas semanas as pessoas estão colocando a mão na frente dos olhos ao sair nas ruas, o que fazem cada vez menos. As janelas são tampadas com o que se tem em casa, móveis ou cobertores. O romance começa com uma mulher chamada Mallory em uma casa velha. Mallory percebe uma neblina no lado de fora da casa e decide que é o melhor momento para abandonar o lugar e alcançar um local mais seguro. Ela quer fazer isso não só por ela, mas principalmente pelos seus filhos, um garoto que ela chama de garoto e uma menina que ela chama de menina. Ela treinou a audição das crianças desde que elas nasceram para que dependessem menos da visão nesse mundo caótico. Ensinou-as a perceber o barulho de folhas sendo pisadas, a identificar sons dentro de sons e a acordar de olhos fechados. Nesse último feito, treinou elas desde bebês com um pouco de Pavlov e uma pedagogia de paulada na cabeça quando elas acordavam com o olho aberto, até que elas pararam. Para chegar nesse lugar mais seguro, Mallory precisa atravessar 32 quilômetros remando em um rio com as crianças, todos vendados durante a viagem inteira. O plano dela é utilizar a audição das crianças para a empreitada. Ela prepara as crianças enquanto questiona todas as decisões que tomou sozinha como mãe. Descobrimos então que ela está sozinha há anos. A casa em que eles vivem já esteve cheia de pessoas que ela conhecia, mas manchas de sangue espalhadas em diferentes cômodos indicam que algo ali deu errado. Muito errado. O livro então muda a faixa temporal no capítulo seguinte. Voltamos para 5 anos antes da decisão de Mallory de deixar a casa. Ela está se mudando junto com a irmã quando descobre que está esperando uma criança de uma gravidez acidental de um cara com quem ela só dormiu uma vez. Malerman usa esse artifício ao longo de todo o livro. Os capítulos são intercalados entre o passado e o presente, e uma coisa legal de se notar é que ele escreve usando o tempo presente, o que é meio raro hoje em dia, e mais difícil de se fazer do que a maioria das pessoas percebe. Mas, de qualquer jeito, Mallory eventualmente chega na casa em que a gente viu no primeiro capítulo, onde ela conhece um grupo de pessoas com quem vai dividir um tempo nesse mundo apocalíptico. Malerman faz 2 promessas sutis aos leitores. Na linha do tempo presente, vamos descobrir se a família vai conseguir chegar ao seu destino intacta. Na linha do tempo do passado, vamos descobrir o que causou o massacre na casa e como Mallory sobreviveu. Se você gosta de horror cósmico, provavelmente sabe que a ideia de pessoas enlouquecendo diante de entidades misteriosas é constantemente explorada dentro do gênero, desde Lovecraft até escritores atuais. Se você quiser uma referência, pode dar uma olhada em O Chamado de Cthulhu,
E, para ser sincero, você nem precisa de um monstro. Robert W. Chambers explora a ideia de uma peça de teatro chamada de O Rei de Amarelo, que gradualmente destroça a mente de qualquer um que leia. Nessas histórias, geralmente a loucura é a consequência da percepção humana diante da sua insignificância perante a escala dos horrores e das maravilhas do universo. O que Mellerman traz de novidade é o cenário pós-apocalíptico, sob a mesma premissa, e a criação de um jogo ou de regras bem fundamentadas e originais que direcionam a narrativa mais para a questão de sobrevivência do que de discussão humana. Ele não abandona o sentimento de insignificância diante do acaso cósmico, mas enfatiza o conflito das pessoas diante dessa realidade. E isso funciona maravilhosamente bem por dois motivos. Primeiro, ele sabe fazer o leitor imergir em um personagem. Você simplesmente se sente lá. E segundo, as construções de suspense das cenas são as melhores que eu já vi em muito tempo. É sério, o controle de ritmo que ele tem, pelo menos no estilo de terror, beira o absurdo. De repente é por isso que é tão difícil largar o livro depois das primeiras páginas. O controle narrativo do Mellerman, aliado às promessas de enredo feitas mais cedo, causa uma vontade potente de querer começar o próximo capítulo assim que terminamos um. E aqui vale a pena um parênteses, o livro não faz uso de ganchos inescrupulosos para te impulsionar ao capítulo seguinte, mas o estilo é tão agradável que simplesmente não cansa, ainda que por vezes atice seus nervos. Dito tudo isso, fica a pergunta: vale a pena ler? E a resposta simples é: se você gosta de histórias de terror, especialmente de horror cósmico, mas de terror no geral, eu acho que vale super a pena. Ah, mas eu vi o filme no Netflix e achei muito ruim. Mas assim, você só achou o filme ruim porque o filme é ruim mesmo. A impressão que dá é que os produtores pegaram só o argumento da história e o enredo geral e fizeram a colagem mais genérica possível, tirando toda a originalidade da história para abarcar o máximo de mercado. Por exemplo, uma das coisas mais legais no livro é o mistério das criaturas, que aliás nunca é solucionado, mas a gente tem teorias aqui e ali que vão aparecendo. É inclusive difícil dizer se elas são neutras, benevolentes ou malevolentes no livro. É difícil dizer o que elas são, afinal, o que seria um infinito vivo? Mas no filme, não se preocupa, são demônios malvados. Tem até uns desenhos deles que contradizem a ideia da complexidade além da nossa cognição das criaturas. E eles são malvados, isso é bem estabelecido, no filme. Como se isso não bastasse, lá o que causa loucura é bem incoerente. Às vezes aludindo que elas fazem com que as pessoas vejam o que mais tem medo e que por isso elas se matam, o que para mim é extremamente sensal comparada à premissa original do livro. No filme os personagens são caricatos, toda hora tem uma cena que descamba para o humor estilo Marvel, o que faz sentido já que os filmes deles estavam em alta histórica na época do lançamento do filme. A Sandra Bullock de repente incorpora uma mulher fodona imitando a Sarah Connor. Uma hora no filme, por exemplo, alguém toca a campainha da casa e antes das pessoas abrirem a porta, ela manda elas esperarem, pega uma escopeta, faz cara de mal, aponta para a porta e diz que agora sim eles podem abrir. E faz questão de mostrar para outro cara na casa que ela sabe sim usar a arma. E tudo é tão do nada. Tem muita coisa acontecendo. O filme tenta incorporar vários mercados diferentes e abandona o que fez do livro uma boa história. Horror cósmico, imersão nos personagens e construção competente de suspense. Então sim, mesmo que você não tenha gostado do filme, você devia dar uma olhada no livro se você curte terror. Mas, contudo, porém, entretanto, o livro não vai agradar todo mundo. Particularmente, 2 grupos de pessoas podem pular ele. Primeiro, se você só curte histórias profundamente fincadas no desenvolvimento e complexidade dos personagens, talvez você não goste muito de Caixa de Pássaros. Não é que os personagens sejam muito rasos, mas eles também não são muito complexos ou tridimensionais. Dito isso, quem lê o livro pode estar pensando: você que não entendeu, é sobre maternidade, é muito complexo. Não, não é. Isso leva ao segundo grupo de pessoas que talvez não gostem do livro. As pessoas que acham essencial que a história seja uma alegoria profunda sobre alguma coisa. De repente, esse livro não é para você. Não é que não existam alguns temas, como maternidade,
mas nada é tão profundo quanto acordar aparecendo uma barata ou uma perseguição zumbi que, na verdade, é uma grande alusão ao nazismo. E isso não é uma crítica negativa ao livro. Nem tudo precisa ser uma alegoria profunda. Uma história pode ser boa só pela capacidade técnica e pelo poder de imersão. Isso por si só, quando bem feito, é fantástico e raro. Uma nota rápida sobre essa questão de alegoria: parece que os produtores do filme souberam do tema da maternidade e enfiaram um monte de diálogo corrido e desconexo sobre a dificuldade da Mallory em se conectar com os pais e com as crianças. Mas como o filme tenta ser um monte de coisa, não sobra muito tempo para discutir isso. Então eles fazem uma metralhadora de diálogo extremamente artificial para tentar estabelecer esse problema de conexão parental. No livro a questão da Mallory é muito mais simples, e sinceramente eu prefiro assim. As dúvidas dela são basicamente duas. Primeiro, ela fez certo em usar métodos cruéis para ensinar as crianças a sobreviverem nesse mundo? E segundo, ela valoriza mais a própria vida ou a vida dos filhos? Ela tem a resposta dela no clímax do livro. E olha só que interessante, quando eu estava terminando essa resenha, eu descobri que vai sair outro filme do Caixa de Pássaros, um spin-off do original, chamado Caixa de Pássaros Barcelona. Com alguma sorte, talvez o filme novo foque mais na atmosfera e tenha uma decisão mais clara do que ele quer ser. Os diretores Alex e David Pastor fizeram um filme pós-apocalíptico interessante em 2009 chamado Vírus, então eles têm alguma experiência no tema. Dedos cruzados. E para terminar o vídeo, eu vou te lembrar que nós temos um link afiliado para o livro que de alguma forma ajuda o canal. Temos outras resenhas e até algumas histórias originais em áudio que vale a pena dar uma olhada. Então se inscreve, ativa o tal do sininho, dá uma olhada no outro conteúdo se você gostou desse. Só não esquece, se você decidir ler Caixa de Pássaros, é bom ter certeza de que as cortinas da sua casa estão bem fechadas. A gente nunca sabe o que pode estar além da janela.